Estamos imersos nesse meio criativo que nada sabe sobre o bem e o mal, moral, ética, os ideais dos homens. É impessoal e totalmente receptivo a sugestões e absolutamente livre de precedente. Ao saber quem eu sou, o universo me conhece, respondendo, refletindo a realidade que projeto. O que eu amarro ou liberto, curo ou destruo, torna-se amarrado ou livre, curado ou destruído. O nosso poder sobre os homens em condições deve-se à consciência dessa liberdade e à resposta imediata da realidade material aos nossos pensamentos, palavras e ações. É por isso que aqueles que sabem que são senhores no meio deste mar de escravos e quem não sabem quem não são e o que são. Ao esperar que a minha palavra seja cumprida, eu ajo de acordo e isso torna-se cumprido, pensando o que queremos e agindo como, embora as coisas já tivessem mudado, nós transformamos o nosso mental ou o material porque somos co-criadores com Deus. Ao nos conhecermos, é igualmente importante reconhecer exatamente o que acreditamos ser verdade. O próprio tecido de uma psique da pessoa está totalmente envolvida em torno da sua crença do sistema, os seus túneis de realidade. O que realmente acreditamos governa os nossos processos de pensamento, as nossas conclusões. Nós editamos dados desfavoráveis e perturbadores o tempo todo, porque não cabem na estrutura dos nossos paradigmas. As escolhas que nós fazemos diariamente não são evidências de livre-arbítrio, mas, devidamente analisados em suas perspectivas corretas, demonstram que fazemos escolhas compatíveis com os nossos sistemas de crenças. É por isso que é tão importante para você calmamente sentar-se e escrever as coisas que você acredita serem verdadeiras. Este simples exercício irá despertá-lo. Eu não vou publicar hipocrisia. O que eu sugiro a você, como leitor, é fazer algo que eu fiz por mim mesmo. Você pode não concordar com as minhas conclusões, mas, novamente, os seus túneis da realidade não são iguais aos meus. Nós somos um biograma complexo suspenso dentro de uma matriz infinita de tempos e lugares tão onipresentes que a sua realidade e os seus túneis e as minhas podem se cruzar de tempos em tempos, podem ser totalmente antiéticos entre si e nunca coexistir. Tal é a natureza holográfica da holosfera. O que eu acho ser verdade, os homens não são iguais. A natureza demonstra que os membros da mesma espécie não são iguais em suas relações sociais e estruturas. A humanidade no coletivo atravessa uma linha de tempo fixa, facilmente discerníveis nas ocorrências de grandes eventos, ao longo da história que transcorreu de acordo com um ponto fixo, geometria da proporção áurea, série Fibonacci. Dimensões contra um fundo passivo de prime números. Pi, Phi, curvatura, projeções isométricas, Terra, duração orbital de 365,25 dias, rotação axial, obliquidade de 23,5 graus. Estes são efeitos da engenharia holosférica, a mecânica de um sistema fixo com um terminal. Somos um reflexo solidificado da soma total de nossas atividades de pensamento.
Conforme a mente se move, o corpo segue. Pela sua topografia traiçoeira, instabilidades, tornados imprevisíveis, tufões, tsunamis, vendavais e furacões, inundações, erupções vulcânicas, animais predadores, pragas, plantas tóxicas e venenos, chuvas torrenciais, venenos e até acidentes. A natureza ajuda matando homens, assim como isso lhe fornece sustento. Como estudante da gnose, o meu Deus é tão vasto que 10.000 opiniões diferentes sobre ele podem estar certas. O meu Deus é tão incompreensível que todas as religiões do mundo não podem descrevê-lo. O meu Deus é tão compassivo que não exige que ninguém o tema. O meu Deus é tão amoroso que o seu toque terminará uma vida inteira de ódio. O meu Deus é desconhecido, exigindo coisas invisíveis para percebê-lo. O cristianismo promulga o mais alto ético e mais vasto sistema já implementado pela humanidade. No entanto, o Velho e os livros do Novo Testamento são falsificações comprovadas. Os eventos que eles descrevem nunca aconteceram. Ao eliminar toda esta vestimenta histórica fictícia, que estes escritos são apenas uma coleção dos maiores axiomas espirituais, citações, ensinamentos e parábolas tiradas de muitas culturas diferentes e períodos de tempo. O propósito da vida não é a aquisição de conhecimento. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais percebemos que não sabemos absolutamente nada. O propósito da vida envolve uma experiência superior, totalmente desconectada com a aprendizagem material mundana. O universo está saturado de pensamento. Muitos dos pensamentos que passam pela minha mente o tempo todo não são meus. Eles são invasivos, perturbadores. Pensamentos existem independentemente da mente e eles se movem através do espaço, ou o campo de pensamento permanece fixo e somos nós em movimento. Posso aceder a pensamentos invasivos e às vezes informações me saturam, ou ignorá-los. Eles não vão longe, mas em vez disso, mudo para outros pensamentos. Assim como a natureza geométrica e a palindroma do contínuo espaço-tempo, a natureza humana, o seu comportamento também permanece fixo. Embora a civilização humana tenha avançado para tornar-se tecnologicamente sofisticada, passou a reconhecer os mais elevados ideais e noções em nossas filosofias, artes e espiritualidade. Ainda estamos no nosso núcleo, apenas mantendo um verniz civilizado coberto da não-civilização, da conduta, selvageria e ignorância deliberada. Porque o humano, a natureza é fixa, as ações humanas são previsíveis. A humanidade há muito tempo estava imbuída de programação escrava. Somos uma modificação genética de alguma outra forma, uma forma de vida senciente, muito semelhante, mas muito mais poderosa. Grande parte do genoma humano foi desligado. Esses genes latentes
tão misteriosos para o geneticista têm a ver do nosso destino, a nossa fuga desta prisão holosférica. Como campo de contenção, estamos imersos dentro, enfraquecidos em contagem regressiva para o definitivo terminal. A força subversiva que manteve essas miríades de genes únicos e nativos entrarão em colapso em nós. Tornamo-nos quem realmente somos? Existem estudos académicos, científicos, teológicos e filtros de conhecimento governamentais estabelecidos hoje para manter os vários status quo, os paradigmas atuais impingindo à população. Uma quantidade enorme de energia e finanças tem ido para este esforço concentrado em manter as ilusões populares, como muitas descobertas feitos todos os meses ao contrário do que nos é ensinado, sendo que estes são silenciados. E as notícias raramente são relatadas, são fabricadas, isso sim. As agências de notícias e redes sociais, se realmente relatassem esses eventos, estariam em competição comercial umas com as outras para fornecer notícias inovadoras às pessoas, para as induzir a ver os seus próprios programas noticiosos em vez de outros. Mas não é isso que está a acontecer. Atualmente, as estações noticiosas relatam os mesmos acontecimentos, lendo os mesmos scripts, enquanto citando as mesmas fontes, que passam para o povo as mesmas opiniões, contradizendo totalmente a ideia de objetividade. Mesmo a nível local, as histórias são todas as mesmas, de estação para estação. Um exemplo. Na cidade de Houston há tanta coisa a acontecer diariamente que as diferentes estações locais nunca deveriam estar a relatar os mesmos eventos, exceto no caso de acontecimentos de grande interesse noticioso. A nossa existência é guiada, mas você não tem de percorrer este caminho. Vá por caminhos inesperados, percorre caminhos pouco frequentados. Alguma sabedoria oriental. Embora os socialistas gritem que não me importo com o politicamente correto, deves saber que, depois de mais de uma década e meia de intenso escrutínio da literatura e textos do mundo antigo, até aos tempos mais contemporâneos, o seguinte é uma verdade absoluta da condição humana. Todas as raças e culturas deste planeta, desde 4.000 anos até o aparecimento da escrita, enquadram-se em 3 categorias distintas: criadores de cultura, portadores de cultura e destruidores de cultura. Todas as civilizações do passado e do presente podem ser medidas por este padrão. Os criadores de cultura concebem sistemas judiciários magníficos e desenvolvem-se muito nas artes e nas ciências, contribuindo para o conhecimento e a experiência humana. Benfeitores de toda a humanidade, com uma paixão por partilhar as suas descobertas por todo o mundo, marinheiros e construtores de infraestruturas. Os portadores de cultura são os povos do passado e da atualidade, que preservaram o seu modo de vida ao longo dos milénios como um status quo cultural. Raramente são efetuadas alterações na tecnologia, a não ser que sejam introduzidas. O gênio rebelde ocasional, o gênio que se torna um herói, mas a população não dá continuidade à sua visão e as suas obras perdem-se. A tradição e a cultura fixa impedem que estas pessoas avancem por si próprias, mas, quando em contacto com os criadores de cultura, prosperam, mas regressam à sua própria cultura assim que a infraestrutura entra em colapso devido à perda de contato.
Os destruidores de cultura são aqueles que não pertencem à civilização em que se encontram. Os destruidores mudam e dominam tudo com que entram em contacto, sem apreciar nem compreender o brilhantismo das instituições que corrompem. Incluídos em todas as coisas, eles consideram ainda como outsiders. Alteram a língua e as artes e prosperam com as permissões que lhes são concebidas pelas civilizações que os acolhem, esforços de absorção ou coexistir pacificamente que nunca ocorrem. Os destruidores de cultura infectam uma civilização, nunca criando nada de valor e, através da corrupção dos valores da civilização hospedeira, acabam por transformar essa civilização noutra coisa qualquer. Todas as raças e culturas participaram de alguma forma como criadores, portadores e destruidores de alguma forma, mas quem desempenha que papéis hoje em dia é muito evidente. Da sofisticada secção empresarial do centro da cidade para os bairros do centro e até aos subúrbios. A beleza da nossa existência é que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, não temos que nos conformar. Se mudarmos a nossa frequência, mudamos o nosso mundo. Tão simples quanto isso. O ego, a crença de que somos mais importantes do que outra pessoa, que somos especiais enquanto os outros não são, é um obstáculo. A realidade reflete o que somos, não o que nos enganamos a nós próprios para ser. Nós influenciamos a holosfera para mover os eventos na direção desejada, até que o nosso desejo seja satisfeito. Quer sejamos 7 bilhões de almas a viver numa fina pele de uma esfera ou presos debaixo de um céu ilusório numa terra plana, somos grande mobilidade, não por uma importância singular. Todo o potencial reside na nossa insignificância. Uma pessoa vive a vida que o seu ambiente dita, mas o imortal dita a sua vida e o ambiente obedece. Espero que tenham gostado deste livro. Espero ainda, egotisticamente, que escrevam uma crítica favorável, que se tornem quem potencialmente são. Um livro pequeno, por isso peço desculpa, mas respira a essência da minha alma. Muitas das intrigantes ideias históricas, arqueológicas e científicas que aqui se encontram são objetos dos meus outros livros, especialmente estudos sobre fenómenos. Agora vá em frente e sei alguém. Com sinceridade, Jason M. Brashears, 2017. Jason M. Brashears é um investigador do oculto, cronologia e antiguidades. 8 das suas obras publicadas são de não-ficção, com extensas bibliografias sobre informações fascinantes sobre civilizações antigas, cataclismos e as tentativas do establishment moderno de suprimir estas descobertas do público atual. 5 destas obras são publicadas pela Book Tree em San Diego. E aqui está, chegamos ao fim da leitura do Imortal Interior, ou Acorda o Imortal Interior. Espero que tenha sido bom e que possam tirar, embora seja um livro pequeno, como ele diz, mas acho que tem muito juice, tem muito sumo. E
possivelmente o que eu irei fazer num próximo vídeo irá ser contar um pouco daquilo que eu pude colocar em ação no que diz respeito a mudar os padrões, a criar a minha própria realidade, a ver como é que eu consigo influenciar a realidade, e também fazer um breakdown daquilo que eu tirei deste livro, que eu acho que também pode ajudar aqueles que estão a ler também ou a ouvir. Creio que é importante nós percebermos o quanto é que somos poderosos e tomarmos consciência dessa realidade o quanto antes para podermos ter a ação necessária. Começarmos com coisas pequeninas, alterar pequenos eventos no nosso dia a dia, e também podermos, digamos assim, partilhar com outros aquilo que vamos experienciando. Quando eu digo com outros, talvez seja melhor partilhar com pessoas que estão dentro da mesma wavelength que nós. Talvez quem não perceba vá olhar assim um bocadinho de lado, tentar dizer ok, este agora perdeu completamente the plot. Então é tentarem arranjar alguém que esteja dentro da mesma vibração e frequência e ir partilhando esses feitos e esses achados. Se quiserem deixar aqui os vossos comments, também podem fazer. Se quiserem vir falar sobre o livro e dar a vossa ideia do que é que acham e do que é que pensaram, também podemos fazer isso. Deixem-me um comentário e eu trago-vos aqui ao canal. Se tiverem outra abordagem também seria interessante vermos isso a ser dialogado, digamos assim. Bom, por mim hoje é tudo. Deixo-vos por agora. Voltamos-nos a ver assim que for possível. Um grande beijinho a todos e até uma próxima.